Toda vez que você começou a consumir uma substância, o teu corpo ele ainda tem certa resistência, tá? Lembra a primeira vez que tu tomou a sua primeira cervejinha? Você precisava consumir na mesma frequência que você consome hoje para você ficar no brilho, por exemplo? Ele cria o quê? Uma tolerância daquela substância. Uma microdose de prazer, você precisa fazer o quê? Consumir mais. Se eu fizesse uma entrevista com todos os meus alunos, acho que 90% responderia que tem dificuldade com açúcar. Então, acho que não tem uma maneira melhor de a gente começar falando de alimentação, se não aprofundando um pouco mais nesse tema sobre açúcar, sobre os ciclos viciosos, não só sobre o açúcar, sobre outras substâncias também. Então, a gente vai falar sobre isso nessa aula, fechou? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o açúcar ele atua numa parte do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal. O que é isso, Léo? Essa parte do nosso cérebro ela é responsável pelas tomadas de decisões, controle de impulsos, adiantamento de gratificações. O que eu quero que você entenda é que o açúcar, assim como outras drogas, como por exemplo heroína, cocaína, eles atuam nessa mesma parte do nosso cérebro. Então, quanto mais tu intoxica o teu corpo com esse tipo de substância, mais ele tem dificuldade de definir o certo e o errado, digamos assim, e mais você vai querer daquela substância, tá? Mas a gente já conversou sobre sistema hormonal, você já entendeu que você é um sistema hormonal ambulante e hoje eu quero aprofundar sobre o hormônio da dopamina, tá? O que é esse hormônio da dopamina, Léo? O hormônio da dopamina é o hormônio responsável pela sensação de prazer, pela sensação de euforia, digamos assim. Toda vez que você tem uma microdose de dopamina, toda vez que você tem uma dose de dopamina, você tem uma dose de prazer. E como que você consegue dose de dopamina? Toda vez que você se dá um trabalho e você é recompensado por esse trabalho. Como, por exemplo, quando você faz atividade física, quando você é promovido no seu trabalho, quando você tem grandes realizações. O que eu quero que você entenda é que existem maneiras artificiais de você conseguir dopamina, como por exemplo, o açúcar é uma toda vez que você consome um açúcar, você tem uma microdose de dopamina, uma microdose de prazer, e aquilo é bom pro teu corpo, ele, entre aspas, é bom assim, é gostoso pro seu corpo, ele gosta daquilo ali. Mas o que acontece? Toda vez que você tem uma microdose de prazer, só que você não está dando um trabalho ali em troca, isso aí é um perigo. Por quê? Porque é um forte indício de vício, digamos assim. E esse vício, ele acontece, esse ciclo, na verdade, né, ele acontece em 4 etapas. A primeira etapa se chama exposição, quando você expõe o teu corpo àquela determinada substância. Toda vez que você começou a consumir uma substância, o teu corpo ele ainda tem certa resistência, tá? Pode ser o açúcar, pode ser outras como, por exemplo, o álcool. Eu quero até te fazer uma pergunta. Lembra a primeira vez que tu tomou a sua primeira cervejinha? Você precisava consumir na mesma frequência que você consome hoje para você ficar no brilho, por exemplo? Lembra quando você começou a consumir açúcar? Você consumia na mesma frequência que você consome hoje? A resposta provavelmente não. Não por quê? Porque toda vez que você expõe teu corpo àquela substância, ele não tem resistência. Quanto mais você começa a consumir daquela substância, ele cria o quê? Uma tolerância daquela substância. Então ele começa a ficar tolerante ao açúcar, ao álcool. Então para você ter aquela mesma microdose de prazer, você precisa fazer o quê? Consumir mais. E o quê? E consumir mais. E consumir mais. E consumir mais. Então à medida com que você vai consumindo mais dessa substância, o teu corpo ele vai criando cada vez mais tolerância àquela substância, até chegar na terceira parte, que é o quê? Exaustão. Anota aí, toda vez que você entra de exaustão numa substância, você ativa o modo zumbi, literalmente, tá? Por que o modo zumbi, Léo? É só você parar pra pensar. Pensa, pô, eu quero, por exemplo, ter um corpo melhor, eu quero construir uma saúde melhor. Você sabe que você tem que, por exemplo, colocou como meta que você precisa diminuir o açúcar da sua rotina, por exemplo, e você não consegue, você está perdendo para aquela substância, ou seja, ela está sendo mais forte que você, o teu corpo ele é exausto a essa substância. E como que faz para resolver essa treta? Vai para a quarta parte do ciclo, que é dieta. Estudos mostram que para você
desviciar de uma substância, para você sair desse modo de exaustão, você precisa de 2 semanas a 2 meses isento daquela substância, tá? Então eu sei que se eu falar, por exemplo, para você que você vai ter que diminuir o açúcar, você vai falar, Léo, eu não consigo, eu vou morrer, meu Deus do céu! Eu sei que a primeiro momento você provavelmente pode ter esse sentimento ruim de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, mas é exatamente por conta desse ciclo aqui. Você vai ver que quando começa a passar o tempo, né? Por exemplo, esses primeiros 15 dias, na primeira semana, na verdade, quando você fica isento dessa substância, você já tem uma melhora muito grande assim nessa questão dessa abstinência mesmo à substância, tá? E quanto mais tempo for passando, você vai ver que cada vez mais você consegue ter controle sobre isso, beleza? Então a gente vai conversar mais, você vai ter uma tarefa especial sobre o açúcar no final desse programa, fica tranquilo. Mas o que eu queria que você entendesse é basicamente isso. Eu sei que o açúcar ele é uma substância extremamente viciante, eu sei que se você está imerso nessa questão desse ciclo vicioso, tá? É difícil de você sair dele, mas você consegue sim, e no final você vai ter as tarefas que vão te ajudar muito nessa parte, você vai ver que você vai conseguir diminuir os doces, açúcar em geral dentro da sua rotina, fechou? Espero que tenha ficado claro isso daqui, tamo junto e vamos falar mais sobre alimentação nos próximos módulos. Valeu!